O que você acha do jogo Five Nights at Freddy? Ele é um jogo infantil, sim ou não? Eu acho que não, cara. Bom, eu acho que não. Eu posso falar que eu acredito que um pouco e não, se você for ver um pouco mais a fundo a história. Eu acho que não muito. Salve, rapaziada, cheguemos na Proxeno na área. E há um bom tempo, muitas pessoas vêm me dizendo que eu mudei o ramo do canal e que meu conteúdo agora é infantil. Pera, mas como assim infantil? Bom, as pessoas assemelham muito o FNAF com conteúdo pra criança, mas será que é mesmo? E hoje eu vou mostrar pra vocês alguns pontos e a minha opinião sobre FNAF. E não só meu ponto, mas de algumas pessoas também que eu entrevistei na rua. Esse vídeo não tem o intuito de difamar, expor ou ofender alguém. Caso eu comente algo errado, você pode deixar nos comentários se eu esqueci de comentar algum ponto ou se eu falei alguma coisa errada. Esse vídeo traz o meu ponto de vista e de algumas pessoas. Espero que goste desse vídeo. E se você não gosta ou não concorda com o que eu falei, você pode deixar nos comentários e não precisa me cancelar. E caso você tenha alguma dúvida sobre o que eu estou falando ou durante o vídeo, você pode deixar também nos comentários que eu vou responder todo mundo. Lembrando que todas as referências, pesquisas e vídeos irão estar na descrição. Five Nights at Freddy, ou mais conhecido por todos, FNAF, foi um game criado por Scott Cawthon em meados de 2014. Mas antes desse game ser um sucesso, ele criava games e animações bíblicas e infantis. Porém, seu público não gostava tanto porque os personagens eram estranhos e assustadores. E daí o Scott acabou abandonando a ideia. Mas foi aí que ele teve outra ótima ideia. Ele decidiu criar um jogo de terror simples, criando personagens em formas de animais, utilizando técnicas de programação e seus modelos esquisitos 3D. Sua ideia inicial era arrecadar uma grana para financiar esse projeto, já que seria bem mais elaborado. Ele abriu uma vaquinha, porém foi um fracasso. Mas mesmo assim o Scott não desistiu e lançou o game com a ajuda de seus filhos. Assim que o jogo lançou, foi um baita sucesso, e o que chamou a atenção da galera foi um esquema novo de survival horror, que você tinha que sobreviver em uma sala olhando as câmeras e fechando as portas para não morrer. E é claro, sempre economizando a bateria para que você não tome um jumpscare. E é aí que geral acabou gostando do game, mas ao mesmo tempo odiando. E para quem não sabe o que é jumpscare, jumpscare é aquele susto que você toma quando você tem um descuido ali no game. E praticamente esse primeiro game em si não tem algo violento ou cenas fortes, praticamente sendo um game de terror leve. Tanto que os outros games de FNAF todos têm a classificação indicativa de 12 anos. Essa classificação de 12 anos condiz por cenas sensíveis e medo, segundo a Steam. Agora vamos falar da classificação indicativa, que é de extrema importância para esse vídeo. A classificação indicativa brasileira serve para classificar a audiência e o público, tanto de filme, game, livro, entre outros. No Brasil temos 6 classificações, mas vou explicar as principais que serão utilizadas nesse vídeo. Para começar, a gente tem a livre para todos os públicos, que é uma classificação que serve para qualquer idade e para qualquer público. Não pode conter violência extrema, nudez e drogas em geral. Em segundo lugar, temos a A12, contém agressão verbal, bullying, morte natural ou por acidente, presença de sangue e sofrimento de vítima. E por último, a gente tem a A18, que é conteúdo destinado somente para adultos. Contém crueldade, morte, nudez explícita, apologia a drogas e palavras de baixo calão. Em termos da classificação indicativa, FNAF se enquadra certinho na de 12 anos, por conter somente cenas de medo e sustos. Se formos analisar todos os jogos de FNAF em si, nenhum é um conteúdo super sensível, porém também não é recomendado para menores de 12 anos por conta desses fatores. Até porque os jogos de terror podem ter cenas muito assustadoras e também pode atrapalhar o desenvolvimento da criança, causando algum tipo de trauma, pesadelo ou até pânico. Parando para analisar os 6 jogos da linha clássica de FNAF, vemos que não tem tantas cenas que seriam inapropriadas. Se a gente for ver o FNAF 1, temos um guarda noturno que tem que passar 5 noites sobrevivendo aos animatronics, olhando as câmeras e fechando as portas. E as cenas mais fortes que teriam ali nesse jogo seria só os jumpscares. Indo pro FNAF 2, já temos algumas mudanças, como os minigames que mostram um pouco da história, e seguindo o mesmo raciocínio do FNAF 1. Um guarda noturno sobrevivendo a uma noite, só com jumpscares e nada tão diferente. Apesar dos animatronics do FNAF 2 serem um pouco mais assustadores do que o do FNAF 1. Em FNAF 3, eu acho que a questão da jogabilidade já não é tão assustadora. Porém, a gente é apresentado o vilão principal da franquia, que é o William Afton. E a sua história, que tem um conteúdo bem mais pesado, que ele mata as crianças e no final ele acaba sendo morto dentro da armadura, que é as Spring Locks, e ele acaba virando um Spring Trap. Isso não é mostrado diretamente, mas a gente pode ver isso através do minigame e dá pra associar ali como que seria mais ou menos. Em FNAF 4 as coisas são piores ainda. Entre todos eu acho que esse daí é o pior, por conta dos designs dos animatronics e também pela história. Aqui temos uma criança como protagonista que sofre de medo dos animatronics e que acaba tendo sua morte brutal no dia do seu aniversário, em que o irmão do protagonista o arremessa na boca do Fred e que acaba tendo sua cabeça estourada e a criança acaba ficando em coma. Em FNAF 5 é uma bagunça em geral. Ele também dá bastante medo por conter um mapa mais aberto e seguir algumas missões.
Temos minigames que também mostram algumas cenas bem fortes, onde a personagem Circus Baby captura uma criança. Ou também temos aquela cena que os animatronics são desmontados na sala pelaquela máquina. Ou até mesmo aquela cena que nosso protagonista é possuído pelo Energy e depois acaba tendo seu corpo apodrecido. É bem estranho. E pra concluir esses jogos, a gente tem o FNAF 6, onde temos mais animatronics assustadores e temos uma história de desfecho com todos os animatronics morrendo queimado e o protagonista também. E é uma história bem mais pesada. Analisando todos os FNAFs assim por cima, o 4 seria o pior, que eu consideraria mais pra uma idade de 14 ou 16, por ter umas cenas bem mais fortes. O FNAF 5 também, mas o 4 eu creio que seja o mais pesado. Mas afinal, o que influencia tanto as crianças? Bom, contando a minha experiência, na época que lançou, eu era pré-adolescente ou consideravelmente criança. O que mais me atraiu no game em si eram as teorias que existiam na época, e que chamava bastante a atenção de todo mundo. Provavelmente esse deve ser o maior fator que a galera começou a gostar do game. Eu mesmo gostava de acompanhar algumas creepypastas que tinha na internet, então praticamente FNAF foi uma mão na roda. Mas tendo uma visão ampla de hoje em dia, o que faz esse jogo ser tão infantilizado? Como muitas pessoas devem saber, várias crianças jogam um game chamado Roblox, e praticamente o Roblox é um jogo com restrição de idade também de 12 anos. Porém, os mapas dentro do Roblox não têm restrição de idade, então existem milhares de mapas de FNAF, o que ajuda a galera a conhecer mais e atrair esse público infantil. Porém, o Roblox não é total culpado disso. Muitas pessoas também dizem que a maior culpa seria dos criadores de conteúdo, mas será que isso realmente é verdade? Por um lado sim, mas por outro também não. Alguns criadores de conteúdos que gravam games praticamente acabam gravando gameplay desse jogo. Porém, isso não faz isso ser um conteúdo infantil. Eu, por exemplo, tenho meu canal de games e praticamente todos são bem-vindos, de todas as idades, porém meu público-alvo não é 100% o infantil. Porém, alguns criadores de conteúdo infantil começaram a infantilizar o game, fazendo desenhos mais fofinhos, músicas do estilo mais infantil, e é isso que chama a atenção e faz a criançada querer ter mais conteúdo desse jogo. Mas então, rapaziada, o que o público acha sobre FNAF? Como eu decidi fazer esse vídeo falando se FNAF era ou não infantil, procurei algumas pessoas para darem opiniões diferentes da minha. Então vamos ver o que o público fala sobre. O que você acha do jogo Five Nights at Freddy? Ele é um jogo infantil, sim ou não? Eu acho que não, cara. Acho que não, mas é aquele negócio, né? A geração vai se adaptando pro negócio. Tipo GTA. GTA não é infantil, mas foi ficando infantil, entendeu? A criançada foi adotando e ficou, sabe? É GTA RP, tem Free Fire também, que é pouco violento, mas a criançada curte. Tipo assim, não é o ideal, mas acontece, né? Acaba sendo infantil. Mesmo tendo uma classificação indicativa de 12 anos, você acha que o público menor pode jogar, é acessível, tem alguma restrição? Você acha que esse público também é ideal de 12 anos? Eu acho que é ideal pra 12 anos, cara. É ideal pra 12 anos, mas se tá catalogado como 12 anos, quem é abaixo disso não é o ideal, né? O que você acha sobre o jogo Five Nights at Freddy? Você acha que é um jogo consideravelmente infantil, sim ou não? Bom, eu acho que não. Porém, eu entendo por que as crianças gostam dele. Sim. O que você acha que leva as crianças a gostar desse jogo? Eu lembro quando eu descobri o Five Nights at Freddy's foi por causa de canal no YouTube. Então, você vê muitos canais que tem um público infantil cobrindo. Sim. E não é necessariamente que o jogo é infantil, é que, por exemplo, muita parte, eu pelo menos acredito que muita parte da influência que veio pro Five Nights at Freddy's veio por causa desses youtubers. Sim. E aí acabou que, pegou o público gostou, e o público infantil, e acabou sendo isso, né? Sem ser os influencers, você acha que outras coisas podem influenciar? Como assim o Roblox? O Roblox não tem classificação indicativa, é livre para todos os públicos, mas ele tem mapas que também é de Five Nights, e não tem classificação indicativa e tem algumas cenas ali de terror. O que você acha? Tem sim, com certeza tem alguma influência, cara, que traz as pessoas pro jogo principal, né? Sim. Ela tem a classificação indicativa de 12 anos, você acha que essa classificação é ideal? E para quem é menor, você acha que é consideravelmente? Eu acho que 12 anos tá bom já. 12 anos tá bom? Ali, uma criança com 12 anos já vai saber o que mais ou menos, entendeu? Porque envolve morte e tal, essas coisas. Mas mesmo assim, ele envolve morte, mas não tem cenas com sangue nem nada do tipo. O que a classificação indica, ele é classificado 12 anos por conta do susto e do medo, mas não por conta de... Você viu o filme? Vi o filme. O filme ficou bom, cara. Eu falei, né, eu sou cinegrafista, eu gostei. O arroba dele vai estar aí, ó, pra quem tá perguntando. O que você acha de Five Nights at Freddy? É um jogo infantil, sim ou não? E deu alguns detalhes do que você acha. Eu posso falar que eu acredito que um pouco e não, se você for ver um pouco mais a fundo a história, sabe? Tipo, eu acho que tudo bem criança jogar, é um jogo que realmente pode ser pra se divertir mesmo. Mas eu acredito que, se for realmente parar pra ver a história, não chega a ser tão infantil. Eu acho que as faixas de 16 pra 15, assim, acho que é o mais ideal mesmo.
Ele tem a faixa etária de 12 anos. Você acha que 12 anos já é uma faixa etária legal? Ou pode ser maior, tipo 14, 16, ou 12 anos tá de boa? Até porque ele não tem cenas com sangue, não tem nada do tipo pra ser de 12 anos. Você acha que 12 anos tá bom ou teria que ser maior? A questão do filme, eu acho que, tipo assim, como não mostra realmente muita violência, muita coisa em si, eu acho que estaria tudo bem mesmo. Tá ligado? Se realmente tivesse fosse puxado para um conteúdo mais forte, como uma história mesmo em si, eu acho que aí seria um pouco mais ideal, uma história um pouco mais longa. Mas como realmente foi feito um pouco mais infantil o filme em si, eu acredito que tá tudo bem, tipo, a idade, dá tudo bem para assistir, 12 anos. O que você acha sobre o jogo Five Nights at Freddy's? É considerado jogo infantil, sim ou não? Eu acho que não muito. Não muito não? Apesar das crianças hoje em dia tá meio estranha, né, com esse negócio de jogo de terror, eu não considero muito jogo de criança, não. O que você acha que influencia tanto, assim, para as crianças gostarem, assim, do jogo? É uma pergunta meio difícil. Até porque hoje elas até jogam jogo de terror, Sim. assistem coisas de terror, mas depois de noite elas não dormem direito. Eu mesmo era assim também, eu tinha muito medo quando eu era criança, então não sei como as crianças têm coragem. Eu sempre fui muito esquisita, né? Eu não tenho medo de coisas de terror desde criança. Eu sempre tive medo. Mas você acha que a classificação, ele tem a classificação, tanto o filme quanto os jogos tem classificação para 12 anos, você acha que é ideal ou poderia ser maior? Eu acho que poderia ser maior. Poderia ser maior? Pelo menos uns 15 anos. 15 anos? É que a próxima seria 14 e 16, você acha que 16 daria? 16 pra frente. Então é isso. Mas afinal, FNAF é realmente perigoso para uma criança? Bom, isso vai de pessoa para pessoa. Eu não recomendaria para algum com menos de 12 anos, pelo mesmo motivo que eu expliquei no início do vídeo. Isso pode afetar muito a criança na hora de dormir e também pode causar vários medos nela. Mas em si, o jogo não tem nada demais, não tem cenas fortes, não tem cenas com sangue excessivo ou algo do tipo. Realmente é considerado um jogo de terror leve ou moderado. Mas tem uma coisa que me deixou muito intrigado com esse assunto, que foi outros perigos que as crianças podem estar correndo na internet e ninguém vê. Então, qual é o real perigo da internet pra criança? Já tem um tempo que eu comecei a criar esses tipos de conteúdo de FNAF, entre outros, que atraiu algum público da parte infantil. E alguns perfis que eu olhava entrava com o nome do canal, por exemplo, Davi, ou Portal do Zacarias, ou até mesmo Raulzito. E vocês devem estar se perguntando o que é isso tudo. Eu também não sabia. E fui até pesquisar sobre o que era isso. Foi então que eu fiquei surpreso nas coisas que as crianças estão se perdendo. Explicando em partes, esse tal perfil que eu vi com o nome de Davi2AEP é um perfil que circula no TikTok com fotos de conteúdo sexual explícito. E eu não sei por qual motivo um monte de criança tem esse nome no perfil e republica esses tipos de conteúdo que não poderia, que é mais 18. E se você entra no perfil, é bem bizarro, porque realmente são administrados por crianças, que na maioria das vezes tem menos de 10 anos, porém eu não vou ficar expondo esses perfis pra não dar nenhum tipo de problema. A questão do Portal do Zacarias é outro perfil no TikTok que contém conteúdo de morte e muita cena de agressão. E mais uma vez, é outro perfil que é administrado por crianças, com vários conteúdos que também não são pra crianças, e inclusive são mais de 18. E pra fechar com chave de ouro essa porcaria toda, várias crianças estão utilizando o nome Raulzito e sua foto de perfil. Pra quem não conhece, esse tal de Raulzito é um criminoso que fazia crimes contra crianças, já que você me entende que eu não posso comentar. Então, de verdade, galera, vocês acham mesmo que FNAF é realmente um perigo para as crianças comparado a isso? Realmente um jogo pode ser pior do que essas crianças estão passando pela internet? É uma coisa que eu não vi, uma coisa que eu não sabia e acabei descobrindo através de seguidores meus e pessoas que vêm me chamando com esses nomes e eu achei super estranho. Mas mudando um pouco de assunto, pra fechar com chave de ouro, um bônus aí pra vocês. Vamos falar do filme de FNAF. Eu fui próximo do lançamento assistir o filme com meu brother Luigi e adivinha só, a sala tava lotada de criança, porém a maioria dessa vez estava acompanhada do pai ou da mãe, já que não pode entrar se não tiver acompanhado, se não tiver a idade. E o que eu fiquei surpreso não foi isso, foi que ao término da sessão, as mães estavam super chocadas, reclamando sobre o filme e falando que aquilo não era bom pra criança. E agora eu tenho que concordar, de verdade, porque o filme realmente não é pra criança, ele é totalmente diferente do jogo, não tem o mesmo contexto. A história é parecida, os cenários também, os personagens também, só que é totalmente diferente. O filme tem muita cena com sangue, cenas fortes, que nem aquela cena que o personagem vai colocar a máscara no rosto do Mike. Então, de verdade, esse filme não seria o tipo de público que seria o infantil. Esse filme seria mais para um conteúdo acima de 16, 18. Então, esse filme é bem forte comparado aos jogos. Então, para concluir, eu digo para vocês que FNAF sim é um jogo bem assustador e que dá medo, mas seu público-alvo é os jovens e não as crianças. Mas se seu responsável deixa você jogar e você fica de boa e não tem medo, então creio que não tenha nenhum problema, mas eu digo pra você, é melhor evitar. Esse vídeo não teve como intuito nenhum de ofender alguém, expor ou falar alguma coisa que alguém não goste.
O objetivo principal é passar meu ponto de vista e das pessoas que participaram. E também é a primeira vez que eu vejo um vídeo assim desse estilo, porque eu não vi ninguém comentando sobre isso. Então, galera, eu agradeço demais a todos vocês que assistiram até aqui e todos que participaram do vídeo, muito obrigado de coração. E se você gostou do vídeo, deixa seu like pra colaborar. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal pra você não perder nenhum tipo de conteúdo. Então eu vou nessa, fui, fica com a tela de membro, é nóis!